Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em alguns ensaios bem interessantes de Mircea Eliade. Um pensador e tanto, né? Sim, ele tinha um olhar muito especial para encontrar conexões surpreendentes entre culturas, mitos antigos e até o nosso dia a dia. Exato. A ideia aqui é tentar desvendar alguns padrões escondidos que ele percebeu, sabe? E o Eliade acreditava nisso mesmo, que olhar para a história das religiões nos dá uma chave. Uma chave para entender não só o passado, Mas o presente também. isso, as motivações, os símbolos que circulam hoje. Ele queria, tirar essas ideias do mundo só acadêmico, né? Para mostrar como elas ainda fazem sentido pra gente. Exatamente, tornar acessível. Hoje a gente vai usar como base o livro Ocultismo, Bruxaria e Correntes Culturais. Um prato cheio. Nossa jornada vai passar por como Eliade analisava as tendências culturais da época dele. As tais correntes, né? Isso. Depois, como povos antigos viam o espaço e o lar como algo sagrado. Questão do centro do mundo. Também as visões bem diferentes sobre a morte. Morte como passagem, como iniciação. E para fechar, uma conexão assim muito intrigante que ele encontrou entre espírito, luz e a própria energia da vida. Uma equação surpreendente mesmo. Prontos para começar a desvendar isso? Vamos lá! Então, Eliade começa com essa ideia interessante. Um historiador das religiões pode ter uma visão diferente sobre o espírito do tempo, o Zeitgeist. Não só o óbvio, né? Não, ele não olhava só para temas religiosos na arte, por exemplo. Ele buscava estruturas míticas mais profundas. Como ele fez com Ulisses de Joyce. Filosóficas. É quase como se ele tivesse um raio-x para a cultura, sabe? Sim, ele percebia que muitos críticos usavam conceitos da história das religiões, mas poucos historiadores se arriscavam a fazer o caminho inverso. Interpretar a cultura contemporânea. Exatamente. E o Eliade decidiu fazer isso, analisar o que ele chamava de correntes culturais. Os modismos intelectuais. Isso. Que mesmo sendo passageiros, para ele diziam muito sobre as insatisfações, as nostalgias do homem moderno. Eram como uns sintomas, entende? Entendi. E ele dá exemplos de como certas ideias pegam, né? Mesmo quando a ciência diz outra coisa. Totalmente. Lembra daquela teoria do Freud sobre o banquete totêmico ser a origem da religião? Ah, sim. Um clássico. Eliade mostra como ela se tornou super popular, mesmo sendo, assim, bastante criticada pelos especialistas da época. Por que será, né? Pois é. Os etnólogos mostravam, olha, o totemismo não é universal, não tem prova desse parricídio primordial. Mas a teoria freudiana tinha uma força narrativa, talvez? Tocava em algo psicológico. Provavelmente. E aí virou uma moda quase imune aos fatos. Mostra como uma boa história às vezes convence mais que um monte de dados, né? E ele aponta que isso não acontecia só fora da área dele. Dentro da própria história das religiões também tinha modismos. Sim, ele menciona aquela busca quase obsessiva por deusas mães em certa época. Ou a importância exagerada que deram para um único relato do século IV sobre um sacrifício de camelo. Ah, o famoso camelo de Nilos, uma anedota observada por um monge lá no Sinai. E que virou a base da teoria do sacrifício para um monte de gente importante, tipo Robertson Smith. Exatamente. Eliade usava isso para mostrar como até os acadêmicos podem se apaixonar por um exemplo específico e transformar na chave para tudo, né? Às vezes indo além do que o exemplo suporta. Aí, nos anos 60, em Paris, ele olhou para 3 fenômenos bem específicos. A revista Planete. Que era uma mistura maluca, né? Sim, ciência, ocultismo, ficção científica. Depois, o sucesso estrondoso de Teilhard de Chardin. E o estruturalismo de Lévi-Strauss. Isso, a Planete, com essa mistura toda, oferecia uma visão mais otimista. Um universo cheio de mistério, bem diferente do pessimismo existencialista que estava rolando. Exato. Vendia uma espécie de ciência que salva, sabe? Que reconecta a pessoa a um cosmos com sentido. Era uma resposta clara à sensação de alienação. Uma promessa de que o universo não era absurdo. Isso, mas cheio de potencial. Quase uma nova mitologia científica. E o Teilhard de Chardin, um padre cientista. Os livros dele só saíram depois que ele morreu por causa de proibições da igreja. Mas virou best-seller. Como ele conseguiu essa conexão tão forte entre ciência e fé, que pegou tanta gente?
Olha, o apelo dele era múltiplo. Tinha o otimismo sobre a evolução cósmica e humana, que era raro na época. Mas acho que o ponto crucial foi ele ter revalorizado a natureza, a matéria. Como assim? Ele falava do poder espiritual da matéria. Deu um sentido sagrado para o mundo físico. Isso tocou fundo na alienação moderna em relação à natureza, sabe? Ofereceu uma reconciliação sem precisar voltar para uma religião antiga, talvez. Entendi. Já o Levi-Strauss e o estruturalismo atraíam por outro motivo, mas também como uma reação ao existencialismo, né? Sim. O foco era nas estruturas, nas coisas, na lógica interna da matéria. Aquela frase dele, a ciência já está feita nas coisas. Menos angústia individual, mais foco no sistema. Exato. E isso conversava com a literatura da época, a Nouvelle Vague, que também valorizava mais os objetos, o espaço, do que o tempo histórico, a psicologia dos personagens. E o ponto em comum que o Eliade viu nessas três modas, Planete, Teilhard, Levi-Strauss. Foi essa reação ao existencialismo e ao foco excessivo na história, e uma nova valorização do mundo físico. Ele chamou até de uma espécie de mitologia da matéria. Interessante. Ele sugeriu que isso mostrava uma busca por um novo sentido cósmico, talvez? Uma forma de escapar da angústia, da náusea sartreana diante do mundo? Exato. E ele conecta isso até com a arte moderna, tipo o Brancusi, o cubismo, que também exploravam matéria de forma elementar, buscando suas estruturas essenciais, né? Essa busca por um mundo com significado, por ordem, seja no cosmos, seja na matéria, leva a gente para outro ponto fascinante do Eliade, como as sociedades mais antigas viviam o espaço. Ah, isso é fundamental no pensamento dele. Ele conta aquela história ótima do historiador Mommsen, especialista em Roma antiga, Que conhecia Atenas clássica como a palma da mão. mas se perdia na Berlim moderna, precisava de ajuda para achar o caminho de casa. É perfeito para ilustrar o que é viver num mundo próprio, um mundo com significado para você. E para o homem religioso dessas culturas antigas, o espaço não era homogêneo, igual em todo lugar, como a gente pensa hoje, né? De jeito nenhum. Existia o espaço sagrado que era o único real, de verdade, forte, cheio de sentido, e o resto, o espaço profano. Que era meio sem forma. Isso, amorfo, caótico. A revelação de algo sagrado, uma hierofania, criava um ponto fixo, um centro do mundo. Era a partir desse centro que o mundo ganhava ordem, que era possível construir, viver. Tem aquele exemplo impressionante dos Ashilpa da Austrália. Do poste sagrado, o Axis Mundi. Exato. Eles carregavam esse poste, que seria a ligação com o céu, o eixo do mundo. Enquanto tivessem o poste, estavam no mundo deles, seguros, conectados. Mas se o poste quebrasse? Era o fim do mundo, literalmente. Há relatos de que a tribo simplesmente se deixava morrer, perdiam a orientação total. É fortíssimo. E tem o caso dos Bororó aqui no Brasil. A aldeia tradicional deles com aquele formato circular super complexo. Que refletia toda a cosmologia, a organização social. Até com quem você podia casar, tudo ligado ao espaço. Aí chegaram os missionários, mudaram eles para uma aldeia com ruas retas, achando que era mais prático. E o resultado? Foi um desastre. Destruíram não só a organização social, mas o próprio sentido de orientação deles no universo. Eles ficaram perdidos, existencialmente. O espaço físico era a cosmologia deles em ação, sabe? Então, fundar uma cidade, construir uma casa, não era só uma questão prática para essas culturas. Não mesmo. Era como recriar o mundo, colocar ordem no caos primordial. Roma tinha um mundus, né? Aquele fosso central. Que ligava ao mundo dos vivos com o dos mortos e o dos deuses. Era o ônfalos, o umbigo do mundo. A própria cidade, a Roma Quadrata, era pensada como um reflexo do cosmos. E isso se repete em outros lugares? Sim, cidades antigas no Irã, templos como Angkor Wat, todos concebidos como imago mundi, uma imagem do cosmos. E a própria casa também era um universo em miniatura, cheio de simbolismo cosmológico. Se estabelecer um lugar era criar o seu próprio mundo ordenado. Exatamente. E Jerusalém, na tradição judaica, talvez seja o exemplo máximo disso, né? O centro do mundo. Sem dúvida. O ponto mais perto do céu,
o lugar da criação, a fonte da vida e da renovação. É por isso que o exílio é tão traumático. Não só historicamente, mas miticamente. Totalmente. É como voltar ao caos, perder o centro, desintegrar o mundo. Alguns textos dizem até que o próprio Deus foi pro exílio com o povo. A destruição do templo foi uma catástrofe cósmica, não só arquitetônica. E o Eliade nota que essa necessidade de um centro, de estar plantado no solo, como disse A.D. Gordon, um dos primeiros sionistas, Continua existindo, né? Mesmo em movimentos modernos, seculares. Parece que essa saudade de um mundo ordenado, com significado, é algo bem profundo na gente. falando em perda de centro, em busca por restauração, Eliade também explorou muito como diferentes culturas lidam com a morte. Outro tema central para ele. Se hoje a gente muitas vezes encara a morte como um fim, né, sem muito sentido, muitas tradições a veem como uma passagem, uma transformação para um estado espiritual. E um ponto-chave é que, para muitas culturas antigas, a morte não era vista como algo natural, no nosso sentido biológico. Como assim? Frequentemente, era resultado de um erro, uma transgressão lá nos tempos míticos. Sabe aqueles mitos do tipo dois mensageiros? Ah, sim, que Deus manda a mensagem da imortalidade com um bicho lento e a da mortalidade com um rápido e o rápido chega primeiro? Exato. Ou aquele da velha que vestiu a pele antiga de volta, ou da pedra e a banana. Esse da pedra e a banana da Indonésia é fascinante. O Criador oferece aos primeiros humanos a escolha, né? Isso. A pedra, que dura para sempre, ou a banana, que morre, mas deixa descendentes. E eles escolhem a banana. Escolhem a banana e, com isso, ganham a mortalidade, mas também a vida como a gente conhece, com ciclos, reprodução, mudança. A pedra seria a imortalidade, mais estática, sem vida, né? Então, paradoxalmente, a morte inaugura a condição humana. E o modo de ser espiritual. A morte força a pensar sobre o sentido da vida. E os rituais funerários se tornam cruciais nisso. Não são só para cuidar do corpo. Não, são para ajudar a fazer a passagem da alma. Criar ritualmente a nova identidade do morto como espírito. Eliade descreve o funeral dos Cog, na Colômbia. É uma riqueza simbólica incrível. A cova como útero. O corpo levantado 9 vezes como uma gestação ao contrário. As oferendas como sêmen fertilizando a terra-mãe. É um processo de renascimento. A morte vista como uma iniciação. Um segundo nascimento que precisa ser feito pelo ritual. Exatamente. É muito parecido com os rituais de iniciação na puberdade. Ali também tem uma morte simbólica para a infância e um renascimento para a vida adulta, cultural e espiritual. O iniciado aprende a viver no sagrado. Ele antecipa o que acontece depois da morte. E as viagens dos xamãs ao mundo dos mortos também entram nessa lógica. Com certeza. Eles vão lá, trazem informações, resgatam almas. É como se mapeassem esse território desconhecido. Tornam o mundo da morte conhecido, espiritualizado. Isso. E essas narrativas acabam influenciando mitos e épicos em muitas culturas. A história de Orfeu descendo ao Hades é um exemplo clássico. Mas tem um paradoxo aí, né? Ao mesmo tempo que a morte é vista como essa transformação espiritual, a perda é sentida como uma catástrofe. O luto é intenso. Sim, claro. A vida e o corpo são amados. Há uma tensão constante entre a valorização da vida aqui e a necessidade de transcender a morte. Os símbolos de vida e morte estão sempre misturados. Eliade sugere que estamos sempre, de alguma forma, explorando esses mundos imaginários da morte para tentar entender essa dualidade. Exato, tentando conciliar os opostos. E essa tentativa de unir opostos, vida-morte, ser-não ser, aparece em muitos lugares, né? Como na ideia hindu da coincidência oppositorium. Ou quando o filósofo budista Nagarjuna diz que no fundo não há diferença entre samsara, o ciclo de nascimentos, e nirvana, a liberação. E de um jeito diferente, isso ecoa até na filosofia moderna. Heidegger colocando a morte no centro da questão do ser. É incrível ver essa linha de pensamento humano desde o mito da pedra e banana até a filosofia contemporânea, né? Uma continuidade fascinante. Esse fascínio pelo transcendente, pelas origens, pelas realidades ocultas, nos leva ao tema do ocultismo e da bruxaria no livro. Sim.
Ele dedica uma parte importante a isso. Eliade rastreia o interesse moderno a partir do século XIX, na França, com figuras como Eliphas Lévy, Papus e a participação de escritores famosos. Huysmans e Yeats, para muitos artistas como Baudelaire, os surrealistas, o oculto era até uma forma de protesto, né? Contra a sociedade burguesa, o establishment. Uma busca por raízes mais antigas, pré-cristãs, não ocidentais. E no século XX, essa busca também se reflete na academia, na erudição. Com certeza. As descobertas de Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto, junto com estudos sérios sobre gnosticismo, hermetismo, cabala, alquimia, xamanismo, trouxeram essas tradições que eram vistas como subterrâneas para o centro do debate acadêmico. O trabalho da Frances Yates sobre o hermetismo na Renascença é um exemplo disso, né? Mostrando a importância que teve até para a ciência. Exato. Influenciou até a aceitação da teoria de Copérnico. Veja só. E tem a polêmica tese da Margaret Murray de que a bruxaria europeia era a sobrevivência de um culto pagão de fertilidade. Uma tese muito criticada pelos historiadores depois, mas que teve um impacto cultural enorme. E o interessante é que ela encontrou um eco, de certa forma, na pesquisa do Carlo Ginzburg sobre os Benandanti. Os Benandanti, quem eram eles exatamente? É um caso fascinante do Friuli, lá na Itália, nos séculos XVI e XVII. Eram camponeses que se viam como bruxos do bem. Bruxos do bem? Como assim? Eles diziam que em certas noites do ano saíam em espírito, em êxtase, para lutar contra os feiticeiros do mal. A luta era para garantir a fertilidade das colheitas. Era claramente um culto agrário, com raízes muito antigas. E o que aconteceu com eles? A tragédia foi que a Inquisição não conseguia entender essa figura do bruxo bom. Para eles, quem saía em espírito à noite só podia estar indo para o sabá demoníaco. E com o tempo, sob pressão, os Benandanti acabaram confessando que participavam do sabá, mesmo que isso distorcesse completamente suas crenças originais. Foram assimilados ao estereótipo que a Inquisição queria impor. Que coisa! E Eliade mostra paralelos na Romênia, onde rituais parecidos sobreviveram de forma mais clara. Sim, ele fala dos strigoi, que também seriam bruxos que lutam entre si em êxtase, e principalmente dos kalushari. Os kalushari. Era uma sociedade secreta masculina, tipo uma confraria. Eles faziam danças complexas com espadas, cavalinhos de madeira, invocavam a rainha das fadas, que eles chamavam de Irodiada ou Diana. Diana, a deusa romana. Exatamente. E o objetivo era curar pessoas que tinham sido enfeitiçadas pelas fadas. Usavam plantas, rituais claramente pré-cristãos, focados na saúde e fertilidade da comunidade. Lutavam simbolicamente contra as forças do caos, representadas pelas fadas. Mostra como essas crenças complexas persistiram por séculos, mesmo que escondidas ou sincretizadas. E aquela acusação clássica contra as bruxas, das orgias sexuais no escuro, a tal da lucerna extinta. Eliade mostra como isso é um estereótipo terrível e recorrente. Um clichê da difamação. Usado contra vários grupos ao longo da história. Exatamente. Pagãos acusaram os primeiros cristãos disso. Depois, cristãos ortodoxos acusaram hereges como gnósticos, maniqueus, cátaros. E, finalmente, foi a acusação padrão contra as supostas bruxas. Era uma forma batida de demonizar o outro, o grupo que você queria perseguir. Mas Eliade também menciona que orgias rituais de fato existiram em algumas culturas, só que com um outro sentido. Sim, ele aponta exemplos etnográficos, como entre os Diaques de Bornéu ou os Arunta na Austrália. Nesses casos, não tinha a ver com depravação, mas com cosmologia. Era uma forma ritual de suspender as regras sociais temporariamente, voltar simbolicamente ao tempo mítico das origens, ao caos primordial. Pra quê? Para renovar o cosmos, garantir a fertilidade, celebrar colheitas ou em momentos de crise social. Era uma dissolução temporária para uma recriação mais forte. Essa nostalgia das origens, essa busca por um estado primordial de liberdade e plenitude, como nos adamitas medievais. Pode ter alimentado tanto rituais reais quanto as fantasias projetadas sobre as bruxas. É o que ele sugere. Era talvez um protesto inconsciente contra as normas rígidas da sociedade
e uma busca por um modo de ser perdido, mais livre e conectado com as forças primordiais. E ele até via ecos disso na cultura jovem da época em que ele escreveu, né? Anos 60, 70. Sim, a rejeição de instituições, a redescoberta da natureza como sagrada, a busca por liberdade sexual, o interesse pelo ocultismo, por tradições orientais. Ele via tudo isso como uma tentativa, talvez confusa, de ir além do mundo estabelecido e reencontrar um sentido mais original, ligado às origens. Agora, a gente chega a uma das explorações mais densas, talvez, e surpreendentes de Eliade nesse livro. Ah, sim, a parte final sobre a equação espírito igual a luz igual a sêmen. Exato. Uma conexão que ele encontra em culturas muito, muito diferentes. Parece inesperado juntar essas três coisas, né? É realmente uma conexão profunda e que aparece em lugares muito distantes. Na Índia Védica, por exemplo, o deus criador Prajapati é chamado de Hiranyagarbha, o embrião dourado. O ouro é solar, luminoso, e o embrião remete à semente, ao sêmen. Então, a própria criação está ligada a essa ideia de luz e sêmen. Exato, e o sêmen humano era visto como uma epifania solar, ligada à luz, e como veículo do Atman, o eu imortal. No budismo e hinduísmo posteriores, a luz é sempre marca da divindade, da iluminação espiritual, do nascimento de sábios. Até o pensamento puro é descrito como luminoso. Shitam Prabhasvaram. E no tantrismo, isso fica bem explícito com os rituais sexuais, o Maitona. Sim, o objetivo ali muitas vezes é experimentar luzes místicas, através da união sexual, e da manipulação da energia vital, que é concebida como luminosa e ligada à energia sexual. Às vezes com a retenção da energia seminal, bodhicitam nostresjet, não emitir a mente da iluminação, que é um código para o sêmen. Outras vezes com a ingestão ritual das secreções mistas, o Kundagolaka. Exato, como descreve o filósofo tântrico Abhinavagupta, simbolizava a reabsorção da criação na unidade primordial, a união do masculino e feminino, Shiva e Shakti. E no Irã antigo, no zoroastrismo, como aparece essa conexão? Lá temos o conceito de Shvarena. É a glória luminosa divina, uma espécie de carisma radiante, uma força sagrada associada aos deuses, aos reis legítimos, mas que potencialmente todo ser humano pode ter. E como é descrito esse Shvarena? É descrito como algo fluido, quase líquido, sagrado, incandescente, ligado ao fogo, ao sol, mas paradoxalmente também à água e à fertilidade. É a fonte da criatividade, da vitalidade, da legitimidade, e alguns textos posteriores chegam a dizer explicitamente que o sêmen humano é feito de fogo e carrega o Shvarena. A conexão é direta. Aí temos o maniqueísmo, que levou essa ideia da luz a um drama cósmico, né? Totalmente. Para o maniqueísmo, a luz divina foi aprisionada na matéria pelas forças das trevas. A criação do mundo e do homem foram atos demoníacos para perpetuar esse cativeiro da luz. E por isso a procriação era vista como algo negativo. Exato, porque prenderia mais partículas de luz na matéria, prolongando o sofrimento cósmico. A salvação era a separação gradual da luz da escuridão. E os gnósticos fibionitas? A descrição deles é bem chocante. E segundo o relato de Epifânio, que era um crítico feroz deles, ele dizia que os fibionitas acreditavam que as centelhas divinas, a psique, estavam dispersas justamente os fluidos vitais, no sêmen e no sangue menstrual. E o que eles faziam? Então, segundo Epifânio, eles praticavam rituais onde consumiam ritualmente esses fluidos, acreditando que assim estavam recolhendo as centelhas divinas dispersas na criação. Era uma forma radical de tentar acelerar o fim do mundo, a reintegração do divino e alcançar a própria divindade através dessa espermatização ritual. É uma interpretação extrema da ideia de que o divino está preso na matéria e precisa ser libertado. Uau! E aí Eliade dá um salto geográfico e cultural enorme e vai para a América do Sul, para os Desana da Colômbia. Como essa ideia de luz igual sêmen igual espírito aparece lá num contexto tão diferente? É isso que é tão impressionante no trabalho comparativo do Eliade. Para os Desana,
A criação do universo emana da luz dourada ou amarela do Sol Pai. A energia fundamental do cosmos é luz e calor, mas também é sêmen solar. A energia criativa é vista como seminal e luminosa ao mesmo tempo. Exatamente. A alma humana também é considerada luminosa. O poder do xamã, do paié, vem dessa luz solar interior, que está associada à fertilidade. Eles usam cristais de quartzo como um símbolo importante. E o que o cristal representa? Representa o falo do Sol e o sêmen solar solidificado. É um condensador dessa energia criativa luminosa. E até as visões coloridas que eles têm com o alucinógeno Yagé, ayahuasca. São interpretadas dentro dessa mesma cosmologia. As cores brilhantes que eles veem são consideradas manifestações dessa energia solar, sexual e criativa que permeia todo o universo. É uma validação experiencial da cosmologia deles. É realmente impressionante ver essa mesma equação luz igual sêmen, igual criatividade divina espiritual surgir em contextos tão distantes e diferentes. Índia, Irã, gnosticismo no Mediterrâneo e numa tribo na Amazônia. O que isso nos diz no final das contas? Olha, o que o Eliade nos mostra, eu acho, com todos esses exemplos diversos das modas culturais em Paris, as cosmologias antigas sobre o espaço, dos mitos sobre a origem da morte, as práticas ocultas e a essas teologias da luz, é a persistência de certos padrões na imaginação e no pensamento humano. Padrões como a busca por significado? Exato. A busca por um centro, por orientação, a tentativa de transcender a condição humana, a mortalidade, a nostalgia de um estado original de plenitude, as origens. E essa última exploração sobre a luz, o espírito e o sêmen é particularmente reveladora disso, né? Sim, porque mostra como experiências humanas profundas, talvez até universais, como a percepção de luz interior ou a própria força da energia vital e sexual, são interpretadas e valorizadas, como ele dizia, de maneiras incrivelmente criativas por diferentes culturas. E usadas para explicar tudo, né? A origem do cosmos, a natureza da divindade, a essência da própria vida e da criatividade. Exatamente. Para Eliade, o fascínio real para o historiador das religiões não está só nas experiências em si, que talvez sejam inacessíveis para nós hoje, mas na extraordinária capacidade humana de atribuir significado a elas, de tecer essas complexas tapeçarias de mitos, rituais, símbolos e teologias a partir do que se vive e se sente. É uma criatividade que não para ao longo de toda a história humana. A reflexão, né? Como será que essas antigas buscas por sentido, esses símbolos de centro, de morte e renascimento, de luz e energia criativa, ainda ressoam hoje? Talvez de formas que a gente nem percebe nas nossas próprias vidas, na nossa cultura, nas nossas buscas. É uma ótima pergunta para a gente levar daqui. Com certeza. Obrigada por nos acompanhar nesta análise dos ensaios de Mircea Eliade.